Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com L'Oréal Rocha. O tema do nosso programa de hoje será a estética do deslumbramento no barroco português. Para tanto, nós vamos efetuar a leitura e estudar o artigo de Anabelo Galhardo Couto, publicado em Portugal, na revista Que é o Design, e o artigo dela tem o título Design de Sucessos no Período Barroco, uma estética do deslumbramento. De início, eu quero aqui esclarecer que a palavra sucessos no período barroco não tem o significado dela, não tem nenhuma relação com a forma e com o significado que atualmente lhe é atribuído. A palavra sucessos, naquele período, ilustra as celebrações festivas, né? São cortejos, são espetáculos que eram realizados pela realeza e pela nobreza. Hoje em dia, a palavra sucesso, então o sucesso é uma festa, certo? Dentro do período barroco. Hoje em dia, a palavra sucesso significa uma pessoa bem-sucedida. Alguém que trabalhou muito, digamos assim, ganhou dinheiro, né? E obteve sucesso. Então, é interessante essa metamorfose, né, da palavra, onde etimologicamente, semanticamente, não guarda nenhuma correlação do período barroco para o período atual. Tá? Portanto, nós temos que ter muito cuidado quando a gente vai ler textos antigos, sobretudo textos paleográficos, né? Porque embora a gente esteja lendo a palavra em português e entendendo a palavra, quer dizer, a gente consegue identificar aquela palavra no vocabulário, isso não significa que você esteja entendendo o significado dela naquele contexto, né? De modo que uma tradução literal, né, pegando expressões de 50 anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos, 500 anos atrás, e contextualizando essas expressões, isso é um erro brutal e que só um neófito comete, né? Bem, vamos aqui ao início do texto. A atenção dos estudiosos da história da cultura tem recaído com um interesse renovado sobre o design de eventos que no passado mobilizaram programas artísticos de caráter interdisciplinar. Referimos-nos a sucessos como cortejos e espetáculos de pirotecnia, que se realizavam por ocasião de acontecimentos relevantes, tais como o nascimento ou o casamento de membros da família real, documentadas pelas várias relações e descrições de festas que as bibliotecas acumulam, bem como pelos desenhos e estampas que as ilustram. As celebrações festivas do período barroco são das que mais fascínio têm exercido sobre a imaginação contemporânea, dada a sua beleza, artifício e monumentalidade. Olha, isso aqui que o texto começa abrindo quer dizer o seguinte: todo governo, né, ele, quando vai fazer uma celebração em datas específicas, então você tem, ao longo do calendário anual, você tinha aquele calendário móvel, digamos assim, aquele calendário flutuante, que eram os nascimentos e os casamentos, e você tem os calendários de datas fixas, como Natal, Páscoa, etc, etc. Né? Bem, os governos, as monarquias, sobretudo, e não só as monarquias, mas todos os governos antes dos movimentos revolucionários, eles tinham uma programação artística
completamente simbólica, né? Analógica, metafórica, voltada a uma linguagem do espírito, que se utilizava de imagens, de figuras, né? E aquilo era composto de tal forma em diferentes frentes. Uma das características básicas dos sucessos é que os sucessos são festas que não são fixas. Né? Você casou uma vez, um rei não vai casar 2 vezes, por exemplo. Né? Mas todas as vezes que um filho nascia, havia uma comemoração, havia um sucesso, digamos. O Brasil tem inúmeros relatos de sucessos da coroa portuguesa. Ora, então o sucesso, uma das coisas que caracteriza o sucesso é que ele é um espetáculo. Né? Ele é um espetáculo a céu aberto. Ele é um espetáculo público. E dentro desse espetáculo público, então, o que tinha? Esse espetáculo era um espetáculo de beleza, né? Tinha artefatos, ele tinha um tipo de arquitetura, né? A chamada arquitetura efêmera, né? Em que você monta um palco, digamos assim, e você desmonta o palco. Então você tinha elementos decorativos, engenharia, pirotecnia, teatro, ação dramática, personagens literários, mitológicos, simbólicos, etc. Né? Aquele espetáculo montado, ele formava, digamos, uma geografia imaginária. Né? Ele criava um cenário e aquele cenário contava uma história. E evidentemente que o membro, o rei, né, ou o filho do rei, estava inserido naquele processo. Então era uma forma simbólica, profundamente artística, extremamente elaborada, uma estética mesmo, de você transmitir uma mensagem. Quando a gente olha, fazendo um paralelo muito grosseiro, quando a gente olha para os eventos do Terceiro Reich, que o Hitler promoveu como ninguém, aquilo é uma estética, né? A chamada estética nazista. Aliás, eu já disse uma vez, já fiz programa sobre isso, dizendo que o nazismo é, antes de tudo e sobretudo, um movimento estético. Ele não é um movimento político. O nazismo é um movimento estético baseado na Roma antiga, na Roma imperial. Inclusivamente a águia de Hitler e aquela saudação com a mão estendida é exatamente a saudação romana, arcaica. Né? Quando a gente vê o fascismo, quando a gente vê o stalinismo, o maoísmo, no Brasil o Getúlio Vargas, e o exército brasileiro, na formação dos cadetes da AMAN, por exemplo, nós temos toda essa estética do deslumbramento, no caso do exército, a coisa mais complicada, porque é uma forja, é uma mentira. Ele foi construído, literalmente, para configurar ao exército brasileiro uma aura de nobreza e de poder que ele não tem. Né? Bem, então, vamos pensar atualmente no carnaval, por exemplo. O carnaval é um espetáculo, tornou-se um espetáculo público, né? Hoje patrocinado pelos governos, em que você tem exatamente uma ocasião, mas é uma festa fixa nesse caso. Né? Ela é móvel somente na data, mas ela é fixa no calendário anual. Então, quando você pensa numa grande festa espetáculo, você vai entender o que é um sucesso. Tá certo? Então, o sucesso é uma festa que acontece, ele tem todo um cenário, esse cenário é montado e desmontado. E ele, evidentemente, vai envolver a população e a realeza, a nobreza está querendo transmitir uma mensagem simbólica, como nós falamos no programa passado e em vários programas. A mensagem, a linguagem do símbolo não passa pela via racional. A linguagem do símbolo é analógica. Ela atinge diretamente a alma analógica, a inteligência analógica, que é um outro tipo de inteligência. Ela é muito mais profunda e é a verdadeira inteligência. Né? Bem, então, atualmente, o que a Ana está colocando é que esses estudos, né, dessas celebrações, eles estão chamando a atenção dos pesquisadores.
o Brasil está na contramão dos estudos no mundo inteiro no que diz respeito à simbólica. Torno a falar mais uma vez. O Brasil é um areal, né? É um deserto no que diz respeito aos estudos de cultura simbólica. É praticamente zero o que aqui se estuda. E o que estuda, na maior parte dos casos, pode jogar fora. Bem, continuando. Na última década, um conjunto de estudos tem vindo a elucidar o mecanismo e o sentido destes eventos em Portugal. Vejam-se, por exemplo, os textos de Tendim, Couto, Castelo Branco Pereira, Antônio Xavier, Costa Gomes e Correia. No entanto, este continua a ser um domínio onde sobressaem as lacunas. Na sequência desses trabalhos, procura-se aqui, aí ela está falando do texto dela, traçar de forma sumária as principais características das grandes festas e espetáculos deste período, assim como dos principais artefatos de design e de arquitetura efêmera que estes acontecimentos festivos mobilizaram. Evidentemente, quando ela fala em design e ela fala em festejos interdisciplinar, isso é uma linguagem contemporânea. Isso não existia naquela época. Continuando. Tomando por base descrições literárias, relações e desenhos da época, incide-se a atenção em dois tipos de artefatos: os arcos de triunfo efêmeros e os espetáculos de fogo de artifício. Olha, por exemplo, a chegada da família real no Brasil, Dom João, quando Dom João e Dona Maria vieram, quando a família real mudou para o Brasil, né? É absolutamente maravilhoso os sucessos que são feitos, né? O Rio de Janeiro é todo ornamentado e isso está documentado, evidentemente. Quando Dom João foi coroado, a mesma coisa, né? Existem os sucessos de quando Dom Pedro foi alçado, coroado imperador. E existem os sucessos de Dom Pedro II. Né? Além de uma série de sucessos que até de 1500 a 1822, os sucessos que aconteciam em Portugal, aqui no Brasil, tinham escritores, por exemplo, na Academia Brasílica dos Esquecidos ou dos Renascidos, nós temos vários textos de sucesso. Então, tem algum acontecimento relevante dentro da coroa, no Portugal continental, o Brasil fazia parte, lembrando sempre que o Brasil nunca foi colônia de Portugal, o Brasil era uma província, era um estado da coroa portuguesa. Então, o Brasil, os intelectuais daqui, a nobreza daqui, evidentemente também fazia suas loas dentro das academias e dos cenários específicos das câmaras relativos aos sucessos que estavam acontecendo no Portugal continental. Tá? Então, o Brasil também tem, no período em que esteve ligado à coroa portuguesa, todos esses sucessos, que é o que acontecia em Portugal, também era relatado no Brasil, né? E era o mesmo período. Então, tomando por base descrições literárias, relações e desenhos da época, incide-se a atenção em dois tipos de artefatos: os arcos de triunfo efêmero porque você coloca e tira, lembrando sempre que a arquitetura do sucesso é um palco, né, é um teatro a céu aberto, em que você vai montar e desmontar. Né? Aqueles que por excelência encarnam o espírito da estética barroca, com tudo que essa tem de sublime, excessivo e grandioso. Então, os arcos de triunfo e os espetáculos de fogos de artifício. Pretende tornar visível a estética de deslumbramento que define estes artefatos à luz dos grandes princípios que informam a cultura barroca. Propõe-se uma abordagem hermenêutica, encarando o design do espetáculo como um texto, com seu sentido próprio, em acordo com o horizonte de expectativas do receptor. Então, evidentemente que esse artigo da Ana é um artigo técnico, né, mas mesmo para quem tem pouco conhecimento, concerne proceder a essa leitura
para que o brasileiro, cujo conhecimento sobre a estrutura do Império Português é inócua e, para não dizer incipiente, e que beira ao ridículo, né? Essas informações não chegam às escolas brasileiras, ou quando chegam daquela forma distorcida. O rei gastava muito dinheiro com espetáculo. Não, o rei não gastava dinheiro com espetáculo. A realeza não ficava dando espetáculo o tempo inteiro. Esse é o primeiro ponto. Então, os sucessos tinham um objetivo. E aqueles sucessos, ou esses nascimentos e os casamentos, também eram acompanhados de inúmeras leituras. Uma dessas leituras eram as leituras astrológicas, né, a carta natal daquele movimento. Tá? Voltando. Correspondendo, basicamente, a 3 tipologias, a festa barroca decorreu privilegiadamente em 3 espaços: a igreja, o paço e a rua. O paço era aonde estava o castelo do rei, ou era o local em que era a sede, né, administrativa do poder. Era o paço real. Né? Então, a igreja, o paço e a rua. Incidimos a atenção na grande festa espetáculo de rua, cujos protagonistas são os reis. Por exemplo, quando a gente pensa na festa do Divino Espírito Santo, né, nas festas do Império do Divino, porque o culto do Divino Espírito Santo na forma de império é exclusivo do mundo lusíada. Não se pode confundir este culto do Império do Divino Espírito Santo com o culto do Divino Católico, da Igreja Latina. Não tem uma relação a ver com a outra. Né? Então, o culto do Império, do Divino Espírito Santo na forma de império, é exclusivo do mundo lusíada. Ele dominou o Brasil. A gente pensar o culto do divino, por exemplo, ele é um culto que acontece na rua. Né? E ele vai peregrinando pela cidade. Tá? Bem, continuando. Vários aspectos que se conjugam para fazerem destes eventos fator de interesse único. Em primeiro lugar, a beleza e a capacidade de encantamento que essas celebrações mobilizam. Nas grandes festas de finais do século XVII e primeira metade do século XVIII, a aparência cotidiana de Lisboa transfigura-se e a cidade converte-se num imenso cenário, onde se multiplicam performances que abarcam todas as manifestações artísticas. Olha, os sucessos eram uma coisa tão impressionante, porque efetivamente reunia, interdisciplinariamente falando, né, diferentes tipos de artistas: músicos, pintores, escultores, arquitetos, né, poetas, cantadores, né, enfim, era algo impressionante aquilo. E tudo tinha uma linguagem simbólica. Ou seja, tudo fazia um sentido. Não era algo que era feito para obter lucro. É diferente hoje de um grande espetáculo, mesmo carnaval, em que você faz porque tem traficante patrocinando, bandido patrocinando e hotel patrocinando ou governo. Tanto faz. Os sucessos naquela altura não tem, repito, relação com os festejos que nós temos atualmente. A gente pode entender talvez um paralelo, não é? Com essa estética, quando a gente pensa nos movimentos totalitários, como eu falei, do stalinismo, nazismo, comunismo, fascismo e o militarismo. Napoleão Bonaparte, por exemplo. Embora esses sucessos, já não tinha esse nome, mas esses sucessos, esse tipo de sucesso, já tem uma intenção de manipulação. Então, mesmo os sucessos de movimentos totalitários, a gente tem que ter muito cuidado ao traçar algum tipo de analogia com os sucessos da realeza. Né? Porque o objetivo é diferente, é completamente diferente.
A utopia modela, conforme sublinha Jean Duvigneau, a utopia modela o meio urbano e uma arquitetura efêmera, mais fulgurante, sobrepõe-se ao traçado da urbe, edificando um pouco por toda a parte, arcos triunfais, altares provisórios, colunas, troféus. Cheias de cor, as ruas exibem construções efêmeras, ricamente decoradas. A pontuar os percursos dos cortejos reais, erguem-se arcos de triunfo de grandes dimensões em madeira pintada, a simular mármores e pedras raras, ornados de esculturas, pinturas e tarjas, exibindo máximas literárias, frases, né? Às vezes emblemáticas, proféticas ou não. Essa atmosfera de exceção da cidade é complementada pela preciosidade dos trajes e pela suntuosidade das carruagens que arrebatam o olhar do público nos cortejos. Quando a gente vai no Museu dos Coches em Lisboa, por exemplo, teve um cortejo de Dom João V em que os carros alegóricos de Dom João V eram simplesmente uma coisa absolutamente deslumbrante, né? Então, assim, há um universo de estudos ainda por fazer e por descobrir relativo a esses períodos da coroa portuguesa, né? É uma riqueza ainda pouco explorada. No Brasil, então, praticamente são zero os estudos em relação a isso. Os estudos que nós temos são estudos exteriores. No Rio, os bergantins reais, é um tipo de embarcação, né, naval. Os bergantins, veja o tipo de bergantim iconografado, pintado, dos bergantins da chegada de Dom João e da chegada, por exemplo, da Imperatriz Leopoldina, quando Dom Pedro vai casar, né? Aqui no Rio, no sentido de água, não é o Rio de Janeiro. No Rio, os bergantins reais ostentam o seu luxo dourado e as pontes de arquitetura fantasiosa erguem-se efêmeras durante o período das festividades. A cenografia fantástica dos espetáculos de fogo de artifício recorre à maquinaria sofisticada e a um vasto arsenal de efeitos especiais, realizando autênticos prodígios para a época. Cupidos que descem dos céus, Vênus que irrompem das águas, montes que explodem, levando a multidão ao delírio. Uma pirotecnia sofisticada, combinando o fogo com o teatro, a pintura, a música e a dança. Cria uma estética de deslumbramento, sugerindo a ultrapassagem das fronteiras do real. Veja, essa descrição dessas festas antigamente, quando a gente vai pensar nas festas de final de ano, por exemplo, o Réveillon do Rio de Janeiro, que é famoso, né, por conta exatamente dos fogos de artifício. Isso é uma bobageirada, uma futilidade comercial da Prefeitura do Rio de Janeiro, aonde vai aquela quantidade de gente celebrar a passagem do Ano Novo para beber e fazer algazarra na praia. No dia seguinte, fica aquele cenário aterrador de desolação. Não há nenhuma reflexão sobre aquele ponto, sobre aquela passagem, sobre aquele rito de passagem de um ano para o outro. Existe somente um excesso e um delírio. Então, hoje, mesmo o que é chamado de espetáculo é de uma pobreza e de uma falta de referencial axiológico absoluto, né? Nem o Circo de Soleil, que não é um espetáculo público, é algo privado, ele não tem um objeto de reflexão estético-simbólica. Ele é estético, mas ele não é simbólico. Isso significa que ele não transmite nenhum sentido de valoração. A humanidade perdeu muito, sabe? Com o materialismo, todos os referenciais espirituais foram esvaziados da cultura. E o resultado é esse grau de violência e de bestialidade, né? E de ignorância que graça. Porque pode ter a quantidade de escola que quiser.
se você não tem uma cultura preenchida pelos valores do espírito, aquilo é matéria morta. Né? Continuando. A estética do deslumbramento, que preside ao design desses acontecimentos festivos, enquadra-se na estética própria do barroco, cujo objetivo é maravilhar, comover mediante os afetos e persuadir, conforme Maraval sublinha. E é importante entender essa diferença, conforme eu já falei, porque essa estética do deslumbramento, ela estava contando uma história, mas ela não tinha um sentido de manipulação. Né? Efetivamente, desde a sua concepção à sua realização e materialização, tudo no design desses artefatos obedece a essa estética do maravilhamento, a começar pela lógica do excesso, a que obedece à concepção dos eventos. O caráter imoderado próprio da festa em geral é, neste período, levado ao paroxismo. A beleza, o luxo, o maravilhoso, os efeitos soberbos, a ostentação, os custos enormes, a escala monumental, o número de forças e recursos envolvidos nessas manifestações. Tudo isto constitui fator essencial da atração e encantamento que estes acontecimentos produzem junto à população. Ora, esse excesso que se vê aqui, ele tem uma explicação transcendente. Quem já foi ao Vaticano, né? O Vaticano, inclusive, é muito criticado pelo luxo. Quem já entrou dentro de um palácio árabe, ou de um palácio chinês, ou de um palácio japonês, ou de um palácio aqui em Teotihuacan, né? Ou de um palácio na Índia, verifica efetivamente que naquele espaço você parece que entra para uma outra dimensão. Então, isto que aparenta ser um excesso, preste atenção a isso. Para o homem comum, é, na verdade, um tipo de representação simbólica aonde está sendo figurado o divino. Então, o Vaticano é belo, ou toda essa estética é bela e é rica, e é ordenada, e tem um sentido, porque Deus é a suprema beleza. Deus é o sumo bem, é o sumo bom, é o belo. Tá? Então, evidentemente que os reis, a nobreza vai, baseado neste princípio de correlação entre o céu, entre o divino e a terra, eles vão trazer aquela beleza para os monumentos que eles criam. Sejam esses monumentos físicos concretos, sejam esses monumentos temporários, como no caso do sucesso. A lógica que norteia é essa. Não existe uma lógica de gastar dinheiro por gastar. Tá certo? Isto é uma inverdade quando vocês lerem em algum historiador brasileiro falando sandice. Então, aquilo que é considerado um excesso para o vulgo, na verdade é norteado por uma lógica. Você está representando Deus. Deus é a suprema beleza. Então, não se envidavam esforços, nem dinheiro, nem recurso, nem pessoas para mostrar ao público, para fazer com que o público entrasse em contato com a estética do divino. Essa era a lógica que movia isso. Né? Continuando. Quanto mais belas e grandiosas em termos de recursos, quanto mais desperdício de dinheiro implicassem, você vê que aqui já existe uma crítica da Anabela. Ela está falando bobagem aqui. Tanto mais magnéticas e arrebatadoras essas festas e seus artefatos se apresentarão ao olhar do público. Este excesso é frequentemente de ordem numérica. Não será por acaso
que um dos tópicos comuns nas descrições das festas da época é uma obsessão quantitativa, visível, quer na referência à medida exata dos aparatos de grandes proporções, quer na menção ao número avultado de participantes, quer na referência minuciosa aos elevados custos. Evidentemente que isso aqui é uma discussão dela, é um argumento dela com o qual eu não concordo. Não há desperdício de dinheiro aqui. Então, esses historiadores modernos, quando eles são materialistas, eles interpretam, embora eles façam uma leitura correta, veja que ela veio fazendo uma leitura correta e sempre tem aquela palavra picante no meio do texto para dizer que havia uma incorreção aqui. Não havia. Então, a gente pode não concordar e não ter nenhuma religião. Agora, desconsiderar o aspecto religioso, sagrado, transcendente por trás desses eventos é incorreto. Né? Por exemplo, na Gazeta em forma de carta, a propósito das festividades do casamento de Dom João V com Dona Mariana de Áustria, Dom João V foi o pai de Dom José I e avô da rainha Dona Maria I, mãe de Dom João VI. Né? Dom João V reinou no século XVIII e o seu reinado foi um dos reinados onde essas festas do barroco, tudo que Dom João V promovia, tinha uma conotação simbólica fortíssima e profética, porque a estrutura da Dom João V era considerado um rei Messias. Né? Então, é preciso, inclusivamente, distinguir ao longo da história portuguesa os eventos e os sucessos e o significado desses eventos de acordo com o monarca, porque de acordo com o monarca ele terá, além de tudo, um significado profético atrelado. Então, Dom João V tinha. Né? Dom José teve, Dona Maria teve em parte, não tanto intencionalmente, e Dom João VI teve. Né? Dom Manuel I, Dom João II, enfim, é preciso entender caso a caso. Mas no caso do período barroco, Dom João V certamente é talvez o exemplar de governação onde essa estética do deslumbramento, a estética do divino é elevada de repente ao seu grau máximo. Né? A historiadora e escritora portuguesa Alice Lázaro descreve, por exemplo, nas suas obras, o casamento, né, e a coroação de Dona Maria I, a coroação de Dona Maria I, onde a gente verifica que esse tipo de sucesso naquela coroação também ultrapassou qualquer escala de beleza. Tá? Então, por exemplo, voltando, na Gazeta em forma de carta, a propósito das festividades do casamento de Dom João V com Dona Mariana de Áustria, José Soares da Silva informa que o fogo de artifício terá custado a soma exorbitante de 70 mil cruzados e que o coche da família real terá custado a não menos exorbitante quantia de 40 mil cruzados. O autor não esconde o seu mal-estar a respeito do custo elevado da ponte efêmera de 40 mil cruzados, construída para facilitar a passagem da rainha do barco para o porto, para que agora a coma o mar, como muito menos se poderia fazer uma ponte de pedra. Isso aqui é José Soares da Silva, em 1715, é um crítico a Dom João. Né? Outro aspecto fundamental deste tipo de manifestações festivas é a presença de elaborados mecanismos de demonstração de poder. Beleza, maravilhoso, ostentação, excesso, são aspectos estruturais da festa barroca que cumprem uma intencionalidade política, a de representar o esplendor do poder real e assegurar a coesão social. Com os seus emblemas e símbolos, apontando para um imaginário de triunfo e sua dinâmica do encantamento, essas festas correspondem a importantes jogos de afirmação de poder
e de consolidação de laços políticos entre as diversas forças sociais. A Anabela esqueceu de dizer aqui que a festa barroca, a intencionalidade da força política aqui não tem uma conotação meramente material. O rei era o representante de Deus na terra. Né? No caso do Egito, por exemplo, o faraó não era Deus. Não era o representante de Deus, desculpe. O faraó era a vivificação da divindade. Ou seja, ele era Deus em pessoa. De onde aquela suntuosidade do Egito também. Né? Lembrando sempre daquela lógica. Deus é o sumo bem e é a suma beleza. Então, tudo que Deus toca é belo. Né? Então, nesta condição, o rei, na condição de representante de Deus, ele devia fazer encarnar na pessoa dele, no vestuário dele, nas louças, no mobiliário, na arquitetura, na música, na pintura, aonde o rei ordenasse. A estética, a criação, era sempre uma obra de arte. E esta obra de arte tinha uma linguagem voltada ao transcendente. Né? Então, não é possível falar de intencionalidade política sem considerar esta relação estreita e íntima que existia entre a política e a religião. Bem, uma retórica do elogio é subjacente. O elogio era um tipo de texto, tá? Elogio a rainha Dona Maria I, por exemplo. Né? Então, a gente tinha vários textos chamados elogios, né? Dedicado a personagens. Então, o elogio não é meramente um rapapé literário, sem sentido. Ele quer dizer alguma coisa. Isso equivale a dizer o seguinte, que aquela mentalidade do transcendente estava impregnada de tal forma na cultura da população, que até a forma de escrever, não é? Dava transparência a essa impregnação. Hoje em dia, quando você pega um texto, dificilmente ele está impregnado da linguagem da transcendência. Né? Isso equivale a dizer que a cultura morreu, a cultura atual está morta para o mundo espiritual. Mas essa não era a realidade do barroco. Né? De um lado, então, voltando, uma retórica do elogio é subjacente. De um lado, o poder real faz-se espetáculo para exibir a sua força e conquistar a adesão social. O poder real, eu discordo disso dela, não tem que conquistar a adesão social. Ele mantém a adesão social. Né? O rei é um pai. E aqui é preciso entender este sentido de paternidade que o rei assume. A gente pode não concordar com ela, tá certo? Mas é preciso entender o contexto. Assim como um pai não pode ser acusado de exibir força quando ele cuida dos filhos ou quando ele pretende promover o bem-estar da sua família. O rei era um pai e a rainha era a mãe. Né? No sentido lato, hein? De um lado, o poder real faz-se espetáculo para exibir a sua força e conquistar a adesão social, arrebatando o público e persuadindo-o pela emoção e encantamento. Do outro lado, a comunidade deverá elogiar e prestar homenagem aos reis, esperando deles proteção. Havia uma relação, portanto, do pai com o filho, do rei com o vassalo. A vassalagem não é um processo de submissão, é um processo de paternidade, é um processo familiar. É outra estrutura, hein, caros alunos e ouvintes? É outra estrutura. Forma de ostentação para persuadir, como sublinha Maraval na cultura do barroco.
A festa barroca é, pois, a ocasião para a reafirmação e consolidação de determinados valores políticos, que deverão reunir em torno de si toda a sociedade, e nos quais a sociedade se deverá rever, tal como Bouza Álvares apontou. Por último, cabe ainda referir um outro elemento importante, a estruturação e a programação cerrada a que estes eventos obedecem. Na sociedade estratificada e codificada do antigo regime, onde tudo tem um lugar definido, também a festa é sujeita a essa estratificação e demarcação. A encenação das celebrações, sobretudo aquelas em que intervém a família real, é cuidadosamente elaborada, correspondendo a um ritual cujos parâmetros são claramente determinados. Os participantes nos desfiles, a ordem nos desfiles, as decorações, a narrativa, a simbologia, obedecem rigorosamente a um programa cerrado. Nada é deixado ao acaso. Tudo reflete a mesma estrutura social. Tudo entra na lógica de ostentação do poder. Tudo obedece a uma estratégia de persuasão. De entre as várias manifestações da festa de rua neste período, touradas, cortejos, os fogos de artifício e os arcos de triunfo poder-se-ão considerar como o ex-libris da época. Né? Existe um arco triunfal famosíssimo e profético que foi para a visita a Lisboa do rei Filipe II de Castela em 1619. Nessa época, Portugal, portanto o Brasil também estava sob o domínio de Castela. Né? Então, nesse arco do triunfo, nós temos vários elementos proféticos. Tá bem? Portanto, esse primeiro elemento, né, da festa barroca é um elemento importante. Aquele rebuscamento barroco é um estilo muito rebuscado. Né? E às vezes dentro desse rebuscamento fica até difícil da gente conseguir entender as imagens que estão ali. O barroco é uma linguagem muito vegetal, né? Vegetal mesmo, com muita expressão de natureza. E também essa expressão vegetal do barroco, alguns estudiosos vão apontar que o barroco é quase um elemento herético, né? Sobretudo o barroco português, que é pontuado de outros matizes que o cristianismo condenava. Né? Então, quando vocês tiverem oportunidade de se deparar com uma festa barroca, né, com a visualização de uma dessas imagens, comece a ter isso em perspectiva. Né? Que aquela festa é uma festa por ocasião de um acontecimento notável, que deveria ser registrado. Né? A festa vai se dar no paço, na igreja, na rua. Via de regra, as cidades eram montadas a partir de um ponto específico. No caso do Brasil, inclusivamente, não só de Portugal, esse ponto específico de orientação de um novo começo, a igreja dava esse ponto. Então você tinha o início do processo da cidade, né? Havia a fundação sagrada do templo, da igreja, e a partir daquela fundação, não é? A cidade abria em arco, ela se desenvolvia como uma espécie de mandala, que vai desdobrando, né, a partir de um centro. Então as igrejas, geralmente as igrejas eram construídas em cima de morros ou de colinas. E a cidade ou a vila ia se desenvolvendo ao redor dela.
Então, essa própria estruturação, essa própria arquitetura urbanística, ela já designa uma outra lógica. Tá? Então, o Paço era o centro de poder temporal, digamos assim. A igreja é o centro de poder espiritual. E no caso da coroa portuguesa, especificamente, muito tardiamente, é que Lisboa será considerada a capital do Império Português. Portugal, nesse aspecto, teve uma monarquia diferente, porque quando você pega o Império Romano, Roma é desde sempre a capital do Império. Esse não foi o caso da coroa portuguesa, desde o seu início. Isso significa que a capital estava onde estava o rei. Tá? Então, se o rei estivesse dentro de um navio, a capital era o navio. Se o rei estivesse em cima de um cavalo, a capital era o cavalo. Muito tardiamente é que Lisboa vai se tornar a capital oficial da coroa portuguesa. Né? Então, também é um outro tipo de lógica. Eu tenho chamado sempre atenção para isso nessas aulas, porque nós não podemos fazer a manobra de má fé que a historiografia fez a partir do século XIX, em que você cria um universalismo de interpretação. Então, quando você fala de uma cultura, você vai falar do barroco na Alemanha. Aí você passa uma régua como se o barroco português ou francês fossem iguais. Não são. São diferentes. Então não existe, nós não podemos, no caso de história dos povos, as culturas dos povos, passar uma régua em todo mundo dizendo que é todo mundo igual. Não é, não. É muito diferente. E aquilo que aparentemente é igual, ele tem as suas especificidades ao longo do tempo e da época. Né? E quando a gente vai para os estudos da coroa portuguesa e do Brasil, essas especificidades realmente, Portugal como reino, estruturalmente falando, é completamente diferente em termos de comportamento, de administração, de todos dos reinos peninsulares, né? E de toda a Europa. E é preciso entender essa singularidade. Há uma singularidade. Né? Bem, nós vamos ficando por aqui e na nossa próxima aula nós vamos continuar esse assunto falando sobre os arcos do triunfo. Uma boa noite a todos e até a nossa próxima aula.